mais assim. Começou. Uma coisa que o professor sempre tem que procurar estudar algo a mais que a lição, tem que trazer uma curiosidade a mais sua lição. E, entre aspas, os alunos teriam que ler a lição em casa e trazer umas perguntas, né? Mas quem leu a lição? Ninguém, né? Alguém leu? Eu sempre leio e respondo. Então, também às não vezes, li dessa vez. é difícil, a gente sabe, eu também, muitas vezes eu leio porque eu sou professor, né? Eu tenho que procurar alguma coisa a mais, né? Mas lembro que muitas vezes, na corrida do dia a dia, quando eu sou aluno da IBD já faz 10, 15 anos, então muitas vezes a gente não lia a lição, né? Mas sempre é bom procurar algo mais, né? Então, uma coisa aqui que eu aprendi, a lição da leitura bíblica em classe, ela do Números 11, do versículo 1 a 7, diz aqui. Mas eu achei uma coisa interessante no 8. Vamos supor, o versículo 8, o maná. Como é que vocês me dizem agora como é que era o maná? Não sei utilizar como é que é. Tá, mas tipo assim, eles caíam lá no chão lá e eles iam lá e comiam. Não, eles colhiam, né? Tipo, Daí o versículo, algodão, né? o versículo 8 diz assim, então vamos aprender ali, de 11, né? Espalhava o seu povo e colhiam, e em moinhos o moíam. Tinha que moer, ou num grau, ou pisavam, e em panelas o coziam. E deles faziam bolos a seu sabor. Era como bolos amassados com azeite. Então eles tinham que preparar, né? Então por isso que a reclamação deles, né? O povo sempre reclama. Nós também. Pode ser que hoje nós estamos vivendo uma bênção espiritual. Às vezes estamos vivendo uma bênção espiritual, estamos abençoados, temos bem. Mas lá no passado eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia não sei o quê. Daí, né? Sempre tem uma reclamação, mas a gente tem que ver o presente e Deus sabe qual que é o motivo, né? E com certeza, se eles comiam só isso aí, sempre, né? Eu não sei, né? Naquela época eles saíram com animais do povo do Egito, né? Então, no meu ver, eles tinham, né? Eles podiam matar, comer, né? Coisa, né? Ter leite também, né? E a Bíblia não fala sobre isso, né? É mesmo, porque eles saíram com os animais. Tudo! Com Rebanho, né? Então, por que eles estavam, né? Eles tinham isso aí para comer, por que a Bíblia não fala? A Bíblia não fala sobre isso. Mas na lógica humana a gente tem que dizer. Se eles saíram com todos os bois, cabras e ovelhas, tudo eles saíram do povo do Egito. Então eles tinham leite, tinham carne, tinham as coisas. Né? Por que eles não estavam comendo de novo? Só que que o maná ele era uma porção a mais que Deus mandava ao povo, né? Só que daí tipo, eles reclamavam com carne, né? E eles reclamavam que queriam carne, mas não era só porque Deus não deixava eles matar os que tinham. Então, do ponto depois terminou, porque eles ficaram 40 anos, né? Eu não sei quanto tempo eles começaram a pedir. Tá, mas aqui, olha o que eles pediram, né? Lembramos os 5 dos peixes que no Egito comiam. Dos graços, do rio Nilo, né? Então, dos pepinos e dos melões, esses povos aqui teriam que precisar se atender, cebolas e água. Uma coisa diferente. Porque isso aí não tinha horta, né? Como plantar ali no deserto, né? Entendeu? E peixe, né? Ele já estava pedindo algo que sabia que está no deserto, porém não tem peixe. Porque as codornizes. Nós ficamos com saudade, né? Porque as codornizes. É a mesma piada. Então tempero. Tempero também Porque peixe já temperado. Com peixe, Sim. As codornizes, as codornas, eu pesquisei, Deus ficou tão bravo, né, com o povo, e daí me chamou a atenção, e eu fui pesquisar o que era, porque diz agora no capítulo 12, não sei onde diz, agora no 12 que eu li, Deus deu tanto codorna,
que chegou a chegar a 93 centímetros de altura e 63 alqueires de imensidão, de tanto ordem que tinha. Só que daí quando eles mal botaram no dedo, foram mastigar, que a Bíblia diz, né? Deus castigou eles, né? Com mortes e coisas. Uma praga que deu para eles, né? Então eles viram tanta carne, às vezes acontece, né? E toma carne então agora. Imagina. O próprio Deus disse, né? Fazer esses vomitar, mano. Mas eles nem sentiram o gosto da carne, já Deus botou uma praga. Então deixou eles ter o prazer. Isso é uma coisa pro cara, você está buscando uma coisa para ver, né? Tipo, quero tanto uma coisa, só que não é, Deus sabe o mesmo certo. E muitas vezes a gente pede, eu quero isso. Às vezes Deus de tanto pedir, depende, não é a vontade de Deus, mas de tanto tua insistência, Deus vai te dar. Mas ele sabe que essa insistência, de repente, seria bom para ti. Mas como tu pediu, insistiu, Deus acaba dizendo, não, então eu vou te dar, então. Não, na realidade, Daniel, assim, ó, só para colocar para os irmãos, né? Na realidade, eles duvidavam que Deus ia dar aquilo ali para eles. Pô, nós estávamos lá, nós tinha carne, nós tinha peixe, nós tinha um monte de coisa. E aqui nós temos esse deserto aqui, né? E na realidade eles suscitaram dúvida de Deus. Na realidade é murmuração, né? Nessa passagem aqui. Eles começaram a murmurar que Deus não era suficientemente capaz de sustentar eles naquele lugar. Entendeu? Na realidade, o que o ser humano, quando a gente murmura, é que nós estamos colocando Deus à prova. Dizendo assim, ó, Deus não é suficientemente capaz de nos sustentar. Entendeu? Na realidade é isso. Não é que Deus poderia, e como pôde, né, mandar carne para ele. Mas Deus se enraiveceu por causa disso aí. Porque eles viram os sinais que Deus fez no Egito para tirar eles de lá. E mesmo assim estavam cuidando. Como é que pode, cara, ser humano E acontece hoje, né? que pode, cara. Então a gente tem que... pensa, olha na Bíblia, tudo que aconteceu, né? Tu fala assim, meu Deus, olha só os milagres que teve, assim. E o pessoal lá naquele tempo, eu imagino se nós estivéssemos andando lá, será que a gente ia duvidar também? Sabe? Está no meio do povo, pode duvidar. Quando começa a mãe, principalmente quando Jesus veio, né? Tu pensa, será que a gente ia duvidar de Jesus? Será que... Se Jesus viesse hoje, seria crucificado de novo. Sim. E pelos religiosos. Não é pelo pessoal do mundo, é os religiosos mataram, não iam aceitar e matar como aconteceu na terra. Eu tirei no dicionário, né, a palavra motim, então o que significa motim, né? A palavra é o mesmo que insurreição, organizada ou não, contra qualquer autoridade civil, militar, instituída, caracterizada por atos específicos e desobedientes. Então, onde tem motim, tem rebelião, né? Tá, e eu te pergunto agora, Artinho, o momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos fazendo um motim? Com certeza, eu ia puxar isso agora. E aí, a mesma coisa que rebelião, né? De acordo com rejeita um governo que está se amotinando. Rebeldia é qualidade, uma qualidade ou característica de rebelde, né? Ou rebelar-se contra alguma coisa, né? É o que está acontecendo hoje na política e em qualquer lugar. Vamos supor hoje que o pastor Carlos entregasse hoje para a diretoria da igreja, ele não queria mais saber de nada, entregasse para o Iago. Certo? O Iago tem quantos anos? 20 e poucos anos. 29 anos. Eu tenho 45. Eu tenho 15 anos de igreja, o outro tem 10 anos. Tem gente mais velhas. E aí eles iam se obedecer a ti? Eles iam ser submissos a ti? Assim foi com Miriam. Miriam, por ser uma irmã mais velha, Midian, né? Por ser uma irmã mais velha, salvou ele lá, teve toda aquele compaixão dele que ele tirou da água do Nilo, né? Deu E Arão também é mais velho, mas mais é que fala em Midian, né? E aí, tipo assim, ela disse, se Deus fala com Arão, com Moisés, por que nós estamos juntos? Né? Eu sou mais velha, eu te criei, é por isso que começou a rebeldia também, né? E hoje a lição... inveja, né? Então sempre, e hoje a gente vê isso, porque agora a gente ficou um pouco mais velho, né? Então a gente vê, quando nós éramos mais novos,
a gente respeitava os mais velhos, respeitava o pai e a mãe. O pai e a mãe só olhavam atrás da sala e saíam correndo. Hoje, não adianta mais nada. Virar os olhos. Então, o pai, filho mandando nos pais. E aí, hoje a gente vê outra coisa também, que fala de rebelião, de motim, de rebelião, né? Mais rebelião, né? Quantas famílias hoje, tem várias, tem por tudo, de repente até a nossa pode ter isso. Irmãos não se falando, irmãos brigados, filhos brigados com pais, filhos brigados com mãe. Quanto tem hoje na sociedade? Conversa com qualquer um. Pai, eu não falo com o irmão, faz anos dando um brigo. Não falo com o irmão porque tem anos brigados. Não é uma rebelião. Não é uma prerrogativa do pessoal de fora. É de dentro da igreja. E dentro da igreja, né? Os de dentro da igreja, né? Também, né? Então hoje a gente está vivendo um negócio assim. A polícia, a brigada militar, o pastor que, né? Chegava, via a brigada militar, saía, né? Atravessava a passada. Hoje não, eles enfrentam a brigada hoje, perderam o respeito. A brigada vai fazer tem som alto ligado lá na tal rua. A brigada vai lá, se vai em 2, 3, apoia. Eles não têm mais respeito por autoridade, que diz o motim, né? E às vezes ele faz de propósito, né? Enfim. Então hoje se perdeu tudo isso, né? Então é um sinal também dos velhos tempos, né? E a Midian, então vai ver agora mais para adiante, ela foi... Miriam. Então hoje assim, como proteger nossas casas, né? Com esses males impregnados, né? Então nós temos que aprender, hoje não aprendendo a identificar e combater os traços tão comuns na nossa cultura, que se não vigiarmos, poderão entrar em nossos lares, causando grandes maléficas e rupturas familiares. Então a gente vê isso aí. Às vezes tem filhos que não se dão, não porque brigar, às vezes eles são rebeldes. Porque minha irmã ganha mais que eu, meu pai dá mais para fulano. Aí às vezes se torna rebelde e acaba, né, de aspas, se achando menor. Mas vamos fazer um exemplo. A minha filha está aqui em Petrópolis. O meu enteado está lá em Bagé. Nós estamos direto aqui com a minha filha. Aí tu leva uma fruta, dá um litro de leite, leva uma coisinha lá, eles dão de volta. A gente está mais em comunidade, mais junto, mais perto, a gente troca mais, é mais íntimo, né? Mais comunhão. Já o meu enteado está lá em Bagé, então a gente vai pouco para lá, tem um pouco de comunhão. Então com certeza ele vai receber menos de nós do que minha filha. E a mesma coisa que no meu caso, né? A minha irmã mora com meu pai, né? Então ela almoça mais junto com o pai, ela está mais, né, presente lá. Então, eu podia me rebelar. Meu pai ainda mais para minha irmã, não sei o quê. Mas não é, ela está morando junto, então você troca favores, né? Por isso que no começo, você lembra quando eu vim falar com vocês? Uma vez até chorei, eu falei, papai para o menino pro carro, não sei o que, sei lá. Parece que é só eles que são filhos, tipo, lá era magoado, tipo, logo no começo que eu ia conhecer, mas aí depois do tempo, assim, o cara vai aprendendo, né? Porque não é a rotina do dia a dia, né? Sim, que nem o Jado vem cada meio ano, quando vem pra cá. E quando tem uma coisa assim, eles precisam de uma coisa, que ele pede, uma coisa, porque a gente tá todo dia lá. A gente não sabe a necessidade que ele precisa, que não precisa. E aí quando ele pede, a gente tá pronto para ajudar. A gente não tá lá sempre ajudando, né? Sim. Aí que nem minha filha, vou precisar hoje, pai, que tu me leva não sei aonde. O cara tá pronto aqui, tá pertinho, vai e leva. Já um favorzinho pequeno, como é que tu vai lá, Bagé? Não tem como, né? Então tu acaba trocando aqui. E às vezes daí o Jário podia entrar em rebelião. Mas o meu padrasto e minha mãe só dão mais para filho dele. Mas não é a continuidade. E assim a Midian, né? E a Midian, então, ela podia, por ela ser mais, por ela ser mais velha, por ela ser, cuidou de repente ela até ajudou a cuidar, né, Moisés, né? Porque quando ela foi para a mulher de Faraó, quando ela voltou, a mãe deles, né, cuidou deles. E como era mais velho, ele até ajudou, né? Então, e aqui a gente vai ver na lição aqui foi uma coisa boba, assim, né? Brigar por causa da uma mulher de Moisés, que não era da cultura
hebreia, né? O povo. Mas já vinham de tempos, né? O povo. Se acumulando, murmurando, e daí isso foi só. Segregacionista, né? Na verdade, Então foi só, às vezes ele tá cheio, logo um palmilzinho, né? Então, porque a gente vai ver, até eu tinha ali um slide, que quantas foram as murmurações, né? Começou desde, foi indo, né? Tem mais, a gente vai ver números ali, êxodo ali, é só murmuração, né? Então vai influenciando muitas vezes. Por isso que a gente às vezes tem que selecionar muitas vezes as nossas amizades. Porque às vezes, eu vou conviver com uma pessoa que só murmura. Quando eu estou murmurando. Quando eu estou murmurando e vai dando rebelião pro cara lá. E aí vai. Acontece uma coisa um dia pra ver. Então, muitas vezes a gente. E às vezes. Contamina, né? Então, às vezes acontece isso, às vezes nem é. Às vezes tem famílias, a gente conhece famílias que tem 4, 5 filhos e um está isolado. Mas com a gente, os outros, os irmãos, os pais tentam aproximar, e ele não quer. Ele se rebelou, né? Então, às vezes, não é a pessoa se acha, né, fora. Ela que não dá espaço, não dá brecha para se aproximar, né? Muitas vezes. Mas aí, isso aí só a gente aprende na palavra, né? Então, vamos estudar então a rebelião, o motim então dos dois, né, contra Moisés. E a gente vai ver também na lição que eles falaram, né? Eu falo com profetas, eu falo com vocês por profetas, assim de longe, mas com Moisés eu falo face a face, né? Não era face a face, mas era de perto, era direto com Moisés, então ele tinha intimidade, né? E aí a gente vai ver na lição também que ele tinha, que Moisés podia ter se irado também, né? Com esse motim e tal ali, se irado com Miriam, e se irado com Miriam, se irado com Arão, e aí no fim, então, Moisés ainda até orou, né? Então só a lepra, então, né? Tira dela essa lepra, né? Orou por eles, né? Em vez de, né? A gente hoje, se alguém brigar com nós hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai brigar também, né? A gente às vezes não é manso, né, para admitir isso, né, na família. Uma coisa que ali tem uma parte aqui que diz ali na leitura do Castro, que é manso ali. Acho que Moisés era manso, né? Tá assim, entendeu ou não? Sim, era o mais manso, hoje não existe, né? O mais manso da terra, né? Era ele. Eu acho que todos os profetas que passaram, acho que mais ou menos acho que a característica deles era a mesma, eu acho, assim, né? Tipo, essa questão de mansidão, assim, eu acho, né? Não, tem vários profetas que não eram mansos. Não tinha profeta bravo. É pouco, né? Então, uma mansidão que nenhum falou. E Deus não, porque assim, não sei se teve algum, eu me lembro, mas Moisés. Não, nenhum, né? Era só com Moisés que ele falava assim direto. Essa era tudo por profetas, né? Por figuras, por sonho, por visão, mas face a face, o único homem que pode escutar assim que mesmo assim, né? A presença de Deus e a presença era tão forte. Quando ele subiu, a gente vai ver lá em Números, quando ele subiu no monte lá, queimava tudo. Queimava tudo para baixo. Se tivesse animal, pessoas, morria tudo. Os vegetais, as plantas que tinham, morria tudo lá embaixo. Ninguém pisava lá. Então era com Deus quando ele foi fazer as tábuas lá, né? Era só com Moisés. Então ele tinha intimidade com Isso os filhos não fizeram, velho. E aí imagina. Na cabeça uma. É verdade que os filhos falam. Essa passagem aqui, mas porque imagina, o Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés foi. Ele foi que nem nós vemos sobre José. José foi excluído por inveja também, por um monte de coisa dos irmãos mais velhos, né? O pai já começou errando, daí os irmãos terminaram com ele, né? Aí venderam coisa. E lá na frente ele foi o maior. E Deus usou ele, né? E assim também,
ciúmes e coisa, não tem ciúmes da motim. Eles como já saíram de lá reclamando, né? Porque daí já iam, né? Se Deus não usava eles, tem bem certinho, você vai estudar uma cronologia, mapas aí, coisa. Deus mandou bem certo o Mar Vermelho para ficar trancado lá. Para eles passar por ali, para Deus abrir, fazer um milagre. Porque se Deus usasse outro trajeto, eles iam voltar. E como eles passaram o Mar Vermelho ali, não tinham como voltar. Então, tipo, eles de tão cabeçudo que eles eram capazes de voltar. Mas então, agora podemos ver, eu digo assim, ó, hoje mesmo, hoje eu falo comentando sobre isso, eu e o cara falando assim, ó, quantas pessoas muitas vezes estão dentro da igreja, estão com Deus, mas estão sempre olhando para o mundo, estão sempre olhando para o Egito. Porque quando eu estava no mundo, a minha máquina não estragava. Porque quando eu estava no mundo, eu não tinha isso. Porque eu não estragava, só que eu não prestava atenção. Mas pensa. É só começar a prestar atenção. Então, às vezes o pessoal reclama, né? Que às vezes Deus prova o teu coração. Né? Se tu tinha eu vou ter provado o coração, eu não devo lutar. Eu vou dar uma luta, vou ter alguma coisa, de repente, né? Vou ver agora se ele vai reclamar, agora se ele vai querer voltar pro mundo, se ele vai deixar de mim, né? Às vezes Deus prova. E aí, então, é uma luta e a pessoa acha que não, né? Então, daí começa uma pequena prova, o pessoal já solta. Não quero mais. Volta para trás. Tem. Não, você diz assim, eu vou ficar parado. Meu querido, tu não está parado. Não existe ficar parado. Quem perde ou tu serve a Deus, ou tu serve a Deus. E aí, tu já está com Deus. Só que as pessoas dizem que você envia os caras que o cara é, tipo, o cara daqui. Porque, querendo ou não, o meu exemplo, é o exemplo que a gente tem, assim, por exemplo, a gente tem que aprender a palavra. A gente aprendendo a palavra, a gente vai se criar uma raiz. Deu uma luta, a gente vai saber pela palavra, está estudando que é uma luta, nós temos que ficar firme e forte para, né? Agora não me deram a mão na porta, lá vou criar uma rebelião. Não, pela palavra a gente sabe que não. A gente tem que, né, já não crucificar o irmão também. Quem fez uma rebelião ou outra. A gente vê, toda hora tá vendo, se gente mais velha, a gente vê toda hora aí confusão, rebelião, por mesma coisa, que eu contei outra vez. O pastor não estava, deixou para 2 presbíteros lá fazer o culto. Daí um era para dirigir, outro pregar. Daí o que dirigiu, deu para pregar, o pregar encerrou o culto. Daí o que dirigiu disse: não, mas eu era para encerrar. E quase se pegaram lá no culto. Então, uma coisa que vai, né? Vamos, né? Conversar. Se ele entregou, o que dirigiu também, entregou, tá bom, tudo bem. Era para entregar, mas se ele entregou, beleza, vamos para casa e vai. Não, tem que fazer um junto, né? Então. Mas vamos lá, né? Vamos embora. Então, na introdução a gente já viu sobre isso aí, então, né? Então, vai aprender que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos, né? Então, a gente vê também hoje, né? Muita gente, pai matando filho matando pai, matando irmão, e criança sumindo, e tudo jeito, isso aí muita coisa está acontecendo, né? Às vezes por não ter harmonia, né? Na família. Então, ponto 1. Então, a influência negativa da murmuração. Pode ler. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos e desobedientes, ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em inúmeros pontos e 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmuração que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Então, a gente tinha são 3, a gente vai ver 3 queixas para chegar na queixa de Midian, né? E para a gente ver que às vezes vai se influenciando, né? Outras coisas, né? E a coisa que não tinha nada a ver ali, né? Que foi se Deus ia castigar Moisés por ter casado com uma outra mulher fora do padrão ali, fora da estrutura da época, né? Era Moisés, não, uma coisinha, né? Até quando começou a lição, quando eu tinha que ler a lição, que antes de eu ler, eu vi que era sobre o motim sobre eles,
Eu achei que era sobre quando Moisés subiu lá em cima das duas tábuas. Eu também achei que também fosse. Que eles iam brigar por causa do bezerro touro. Daí quando eu fui ler a lição, eu fui estudar quando eu vi sobre o sentimento. Sobre o sentimento da mulher de Moisés, né? Então é uma coisa assim que é uma coisa, né, não sem sentido, né? Então a primeira queixa, diz a lei. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai, depararam-se com um inóspito deserto. Os israelitas começaram a reclamar de que Moisés havia trazido para morrerem naquele lugar. Quando poderiam ter ficado no Egito? Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Imagina se Deus fizesse isso hoje. Imagina na minha cabeça que Moisés tá meu povo pedindo ele. Cara, e aí? Quando deixou nós aqui, vale? Trouxe nós pra cá. Trouxe pra cá. Por isso que a Bíblia era mais manso. Olha só a cabeça dele. Eu não sabia sair do condado, eu não devia ter mais comida para com o deserto. Talvez. Foi morrer tudo, né? Não tem como sustentar o animal que está no deserto. Não tem ar. Isso aí é uma. Talvez fosse isso também, né? Eu contava Moisés quando chegar lá em cima, o que aconteceu. E quantas famílias, quantas pessoas eram que saíram do Egito? 600 e poucos mil homens. Ele deve ter dado quase 2 milhões de pessoas. Só liderar. Misericórdia. E não saiu só o povo de Israel. A gente acredita que alguma coisa fazer isso com 10. Outras descendências saíram junto. É tudo misturado. Tudo embolado. Dois, né? Então a gente vê isso aí, né? 3. Eu ouvi queixa dele. A segunda queixa. Após experimentar o Deus de fogo no lugar e se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus se enviava, e a lembrar com saudade dos alimentos do Egito. Número 11, 4 ao 6. Facilmente esqueceu-se de todas as privações que experimentava como escravo no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor, quando abriu o mar vermelho, quando transformou a água amarga em água doce, e outros muitos milagres. A murmuração não faz esquecer das boas coisas iniciadas por Deus. Eu acho assim, que como a gente tinha falado, né, o problema do povo aqui, foi eles terem se esquecido da maneira como Deus criou eles lá, né, que eles lá, eles eram escravos, né, eles não estavam livres. E como às vezes, mesmo na escravidão, para o povo era melhor eles serem escravos, porque eles ganhavam tudo. Na realidade, era a mentalidade deles que não tinha mudado. A mentalidade deles era de escravos, que era melhor, porque eles ganhavam tudo no mercado, ganhavam comida, eles ganhavam os tijolos para fazer, ganhavam palha, né? Então, eles preferiam, né, na mente deles, eles já haviam sido criados para trabalhar, né? Mas eles, não, nós estávamos melhor lá do que ser livre, né? E ele tem que, no caso agora, eles teriam que eles mesmos buscar, exato, eles teriam que ir atrás, né? Agora era com eles, era Deus e eles, né? De certa forma seria, tipo assim, sair da zona de conforto, que não era tão confortável, mas para eles estava bom. Mas eles tinham liberdade, mas só que agora tinham que buscar, tinham que trabalhar, tinham que caçar, tinham que plantar, tinham que, né? Tem que ir atrás de todos os recursos. Mas era para eles. Lá no Egito eles faziam para os outros e não achavam. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Muita gente é assim, sai do mundo, mas o mundo não sai da gente. Daí o pessoal fica ali, né? Eles se esqueceram até dos milagres que Deus fez. Não importava para nós. E a gente reclama de tudo, né? Mas sim, era açoitado, era escravo, né? Não, ele era escravo, não tinha liberdade. Isso eles não pensavam, né? Não. E como é que eles
eles se tornaram escravos lá também, eu falei no começo, né? Porque era o José, né? Que foi aquela vez. E aí eles ficaram 30 anos, conforme eu estudei, 30 anos, ainda aquele mesmo faraó que estava lá, ainda sabe, se lembrava disso, né? Então, 30 anos eles estavam bem. Aí foi mudando, daí tanto que cresceu, né? Genealogia. Tanto que cresceu, né? O Israel dentro do Egito, né? Aí quando foi outros faraó, outros governadores, e daí acabou escravizando Os caras disseram assim, não. Esse povo está se tornando maior do que nós. E daí acabou que eles vão nos dominar, porque eles, né? Eles procriaram, né? E o povo do isso Egito, uma outra o falha. povo de Israel, quer dizer, Foi uma outra falha também do povo de Israel. Com certeza, a gente vê para toda a Bíblia, né? Eles não estavam buscando a Deus, né? Então Deus acabou descastigando eles também, né? Uma forma. Eu acho que Deus permitiu, sabe por quê? Porque ninguém sabe. Não vinha sair de lá. É a zona de conforto. Se tu tá bem, Tu não vai ser saindo. Tô bem. Eu tô ganhando. Eu tô bem aqui. Mas quando a coisa começa a apertar, tu não, você é forte aqui, não é? E foi o que Deus permitiu, na verdade, Deus, vou ter que permitir o povo ser oprimido, o povo, né, ser escravizado, senão eles vão ficar lá. Que Deus, era um tempo que Deus havia colocado eles ali. Eles não eram para permanecer no Egito, né? Eles eram para voltar. Depois, quando as coisas se normalizassem, deveriam voltar para a terra deles de novo. Como diz o Daniel, eles ficaram lá. Não, aqui nós também. Tem até o exército para nos proteger. Né? Agora daí a gente vê em Juízo, em outro lugar, né? Tudo quando o pessoal começou a enfraquecer, daí Deus permitiu daí a luta, né? Sim. Para buscar mais, né? Número 4. Terceira deixa. No capítulo 12, após todo um contexto de comemoração apresentado no capítulo 11, vimos a rebelião de Midian e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Arão e Miriam, em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe, por serem mais velhos que Moisés. Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Números 12:2. A inveja da família é um sentimento de orgulho. Então, a gente foi lá no começo, né? Como eles eram mais velhos, queriam também, né? Um tratamento igual a eles. Mas é assim, ó, se Deus falar com Moisés, que é da nossa família, Deus fala o que nós fazemos. O que Deus vai falar com nós? E não aceitaram, né? Não aceitar. Só que Deus havia escolhido Moisés, né, para falar ao povo. Não, na verdade Moisés nem falava. Quem falava era Arão. Mas Deus escolheu se dirigir a Moisés. Deus apontou como um grande líder, né? E Foi escolhido, né? Não, Foi escolhido. foi escolhido. É que nem eu não sei o que, é o que eu falei no começo. O pastor Carlos vai entregar. Porque ele não entregou para mim, entregou para o Iago. Eu tinha mais experiência com o Iago. Agora daí eu vou ter que receber a ordem do Iago, que é mais pequeno que eu, mais novo que eu. Mas posso rebeliar, né? Mas não, muito acontece isso nas igrejas hoje. E aí não aceito, né? Então, às vezes, eu não tenho desse. Tem que aceitar, né? Porque Deus colocou, né? Então, o motivo da rebelião de Miriam e Arão, a inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria que ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós?
Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. A gente vê isso nos dias de hoje, né? Pai matando filho, filho matando pai, né? Que agora aconteceu agora ali foi no Chile, foi ali do lado do Chuchu. o pai, o filho morava junto, o filho estava se perdendo, estava indo na escola, depois aí a mãe entregou ele pro pai, né? O fulano lá não tá bem na escola, porque manda ele vir aqui forçar, né? Não morava na mesma casa. Daí ele foi lá para conversar com o pai começou a exortar, com toda, né, autoridade, né? E o filho não aceitou, tirou uma arma e matou o pai. Né? Então não tem mais respeito, né? Na realidade, o motim é tu se subordinar contra uma autoridade, né? Tanto pode ser espiritual, como uma autoridade, rebelião, né? Rebelião é motim, então ligado junto, né? Não, o motim é mais usado para militarismo. Sim. Principalmente só que está ligado junto, o motim com a rebelião, né? Foi uma rebelião do filho. Mas na realidade, Israel era um grande exército, né? Deus estava trabalhando o exército dele, né? Então ele se tornou um motim. Né? Aqui está falando de Miriam com Moisés, né? Sim, então, irmãos, né? Com irmãos, né? Então, sim, mas eles, o que eles se subordinaram? Pela autoridade de Moisés. Sim. Por que Moisés tinha mais autoridade com ele? Sendo que, pelo rito judaico, Moisés era subordinado a ele. O primogênito era Arão. Arão se deveria ser. Né? Lembra a lição passada de Jacó e Esaú? Quem era o mais velho? Sim, houve um desentendimento ali, né? Esaú. Esaú era o mais velho. Mas quem que Deus escolheu? Jacó, desde ventre. O menor vai ser maior que o mais velho. E aí começou a peleja. Todos os problemas. Deus quebrava, né? Quando Jacó vai abençoar os filhos Manassés e Efraim, o que Jacó fez? Aí o José pegou, não, esse aqui é o mais velho. Agora não lembro que é o Efraim ou o Manassés. Manassés é o mais velho, né? E aí ele botou a mão direita em cima de Manassés, né? Não, do Efraim. E aí o José pegou a mão dele, não, esse aqui é o mais velho. Aí ele disse, não. Ele botou a mão do mão, não. Deus estava mandando ele botar a mão. Mas o outro não se revelou nada, né? Não, já. Não, é só que o José, tu vê? José tinha intimidade com Deus. Sabia, né? Ele era o menor. Ele era o menor. Sim, também. Tu deu podia usar o mais velho. Mas Davi também, né? Sim, Davi também era mais novo. Todos os irmãos dele. Deus dele. Não, Deus fez. É que Deus criou e ao mesmo tempo Deus quebrou todos os paradigmas. Né? Deus criou, mas eu quero. Só que aquilo o povo começou a botar por como é que é? Sei lá, não vou explicar. O povo começou a levar essas questões aí, tipo, acima das outras coisas que Deus aí. Não, é que o povo judeu, se vocês olharem uma série judeu, o judeu ele é muito. Tem uma série na Tem, eu li o nome da tela. E aí, o judeu ele é muito daquela coisa assim, ó. É um ritual. O Daniel é o mais velho, o Daniel vai sentar na cabeceira da mesa. Toda reunião que tiver, é ele que vai sentar na cabeceira da mesa. É ele que manda. Entendeu? A reunião no final do ano, reunião de festa, é ele. Enquanto ele não chegar, ninguém faz nada. Ninguém pode. Porque quando foi Davi lá, todos estavam ali, né? Ele era o menor, estava nem ali, né? O menor, os maiores ali estavam tudo ali, né? E daí foi escolhido o menor.
motim familiar promove desaforos e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúmes contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre as famílias, né? Então, se Deus de repente não castigasse ali Midian, o povo inteiro, né, ia acabar fazendo, influencia tudo, né? A sociedade, né? Se a mesma coisa que alguém se rebelar que alguém aqui contra a igreja, o pastor não fizer alguma coisa, vai se revelar tudo, né? O cara faz isso, ninguém faz nada. Então tem que ter uma autoridade, né? Moisés, um homem manso e humilde. O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitude. Número 12, versículo 13. Ele não limitou a atitude dos seus irmãos. Sua mansidão é uma qualidade de caráter que se o distinguia dentre outros homens. No sermão do monte, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles entrarão na terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus, na mentalidade mundana. Ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de resistir ao controle, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira, mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança. Ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Vamos orar mais para ter mais mansidão e ser mais pacífico, né? Tu vê a mansidão ali, já fala, tipo, aos olhos dos outros é trouxa, né? Não quer, né? Que você mansa, tipo, eu tô na frente de uma liderança, como é que eu vou assim? Não, só que não é assim, né? É o caráter. Não, tanto que tu vai ver, Moisés mandou matar todos aqueles que se rebelaram, né? Não, foi uma tribo lá que se rebelou. Sim. E Moisés mandou matar todos. Quem é que tá comigo? Quem é comigo? Puxa aí, matou todos os povos. E aí, Moisés foi Deus. E aí, alguns vieram escutar muito mais. Olha aí, essas rebeliões que você tem, a rebelião de Datã e Corá. Moisés fez várias rebeliões, né? Datã, Corá e Abilã também fizeram rebelião. Depois que eles morreu uns quantos fizeram? Até foi Datã e Corá e Abilã. Caiu tudo para baixo. É só ler, que é números ali, desde eles, a gente vai aprender bastante. Não sei se tem estudo sobre isso ou não. Mansidão. Tem sobre o Mateus? Eu tenho cuidado, né? Uma hora podia aparecer também, né? O de jovens. Joga tudo meu brabo. Não, mas tem brabo é ruim, né? Postiças também que são bravos. Tem uns velhos aí que são, né? O fato de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel até a prometida.
Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciões dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. E esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio. Amor no lugar do ciúme e da inveja. A parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então, meu pastor aqui, ele dá bem certinho, né? Ele é parte e todo mundo se ajuda aqui, né? Mas muitas igrejas, a gente já conviveu, sabe? E aí eu faço tudo sozinho, né? No caso. O pastor ora e dá, né? E aí, mas tem muitas igrejas aí que às vezes não querem partir, né? O parto. Querem fazer tudo sozinho, né? Não faz direito. Né? E não faz direito que acontece as coisas, né? Tem muitas igrejas, né? E então, quando que nem Moisés ali, né? Então, Deus direcionou, né? Pessoas cheias do Espírito Santo. Esse, não foi ele, né? Hoje, às vezes, filho de pastor, parente, votam lá, né? Filho de pastor, para ser pastor, às vezes não tem a chamada, né? Então tem que direcionar o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo fala e daí acaba não sendo, né? Porque não é a vontade de Deus, né? E acaba sendo a rebelião. Nós tivemos um aqui perto, né? Que aconteceu, né? Não, agora tu falou o negócio, eu peguei aqui. Aqui perto já sei. Captou a vossa mensagem. Então já sabe, né? Depois daquela do boi que eles fizeram, da estátua do boi aquela, que ele mandou matar o pessoal que fez. Sim, foi Moisés. Moisés mandou matar o que se prostituir. Puxa a espada. Legal. Imagina se fosse hoje na lei dele. Se Jesus não tivesse morrido por nós, né? Se Jesus não tivesse dado a sua própria vida por nós, o que seria do mundo hoje, né? A punição de Midian e Arão, então. A rebelião provocada pela inveja de Midian e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhe a sua soberania divina. Ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam, em instigar seu irmão, Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz, que a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Então, a gente já falou sobre isso, né? Mas dá para entender que Miriam era mais aquela... que nem Pedro, né? Né? Fazia as coisas, né? Então, ela fazia, mas vamos fazer o motim lá, e era, eu ia no embalo, né? Então, isso que às vezes... Arão, na realidade, o Arão, o pecado dela foi... Ele consentiu, entendeu? O povo também, né? Se reuniu e ele disse, mas então... Tem uma mensagem que fala sobre as dois tipos de liderança, né? A liderança de Arão e a liderança de Moisés. Arão, tudo que o povo queria... Ele ia no embalo, né? Ele não, ele é... E aqui viu, né, que Deus, como ela instigou, né, a fazer
fazer isso, então deu aquela punição, né? Tem um estudo bastante aprimorado, não vou dar mais tempo, sou miliano, né? Se não lepra, e ainda a sorte ainda que foi, são 7 dias, né? Lá ficou fora, aí voltou. Tem tudo uma pregação sobre isso, mas... E aí, Arão, então, ele se arrependeu na hora, né? Ele se arrependeu. Então, por isso que não foi castigado na hora aí também, né? Só que eu vi assim alguma coisa, história, até pode ter pode ter fundamento, que eu estudei, que agora não dá para falar muito, mas o castigo de Arão foi na sua morte. Quando ele geralmente quando ele morria, né, ele estava com as vestes sacerdotais, né? Então ele morria com honras, né? Então antes de Moisés, Deus mandou tirar. Antes de ele morrer, Deus mandou Moisés tirar a hóstia, a peça sacerdotal dele. E ele morreu sem honra. Daí uns dizem, historiadores dizem, alguns, né, dizem que esse foi o castigo dele, foi esse. Ele foi enterrado com uma pessoa comum, sem ser enterrado como velho. Sem sacerdote. Então, isso. Então, alguns historiadores dizem que foi isso, né? Você viu ali depois, né? Mas ele foi honrado pelo povo, ele foi honrado. Sim, na sua morte, eu falei na sua morte. Não, digo assim, pelo povo, né? O povo planteou a morte dele. Esses 30 dias, né? Não foi. 30 dias ali. Então, o motim levantado por Midian e Arão tinha como causa inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produziam grandes prejuízos morais e espirituais à família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Então, terminar lendo 2 versículos bíblicos aqui. Em Efésios 5, 22, diz assim, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Tá bom. E 30, Segundo. e o 30, agora espera, os homens agora, 33, não obstante vós, cada um por isso, sim, também ame sua própria esposa como mesmo a esposa respeita o marido. O marido, a mulher se submissa como ao Senhor, né? É um estudo, dá para perguntar bastante, mas como ao Senhor. Como tu é submissa ao Senhor, tu ser submisso ao seu marido. E como nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a nossa igreja. E aí é meio complicado, né? Aí é bem eu vi uma foto, mulher seja submissa ao marido. Como submissa como ao Senhor, bem certinho ali. Ser submissa como ao Senhor. Obedece ao Senhor que obedeceu a seu marido, e mesmo assim. Então imagina, Jesus deu a vida para ele na igreja, né? Nós estamos dando nossa vida para nossa esposa, Deus mandou. Eita glória! Aleluia! Estou me esvaindo. Ai, coitadinho, tá muito. Isso aqui é um estudo bem. Olha, né? Olha, será, Emanita? Não, 6:1 e a 6:1-4. Filhos, obedecer a vossos pais como ao Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se vá bem e seja longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai na disciplina a emoção do Senhor. A minha mãe só lê a parte A. A minha mãe só lê a parte A. Então nós devemos fazer isso, que Deus nos ajude a... Vai ser a próxima aula. Pais zelosos e tem que trazer ela para Tu sabe, se o nosso pessoal se dedicasse mais, sabe? E aí nós vimos, principalmente quem está na frente do trabalho, a gente vê as pessoas errando coisas tão bobas, né? Por quê? Porque o povo não quer estudar, né? Infelizmente, quando a pessoa não quer aprender, né? Aí é mais fácil. Somente, né? A próxima lição é sobre Sansão, né? Compreender a história de Sansão. Muito boa. A história dos filhos rebeldes. Até uma mesa redonda, assim, muito fácil. Olha, o cara aprende. O Robson tá na online. Um abraço pro Robson aí, ó.
Não tá? Não tá no Carlinhos. O Carlinhos e a Carmen Maia. olha, compareceram semana passada, botaram. E agora, um abraço pra eles aí, ó. A família que tá me olhando aí, ó. Olha no YouTube aí, qualquer coisa, né? Pode mandar aí. Comentário é Manda um alô pra família aí, por óbvio, tá me olhando aí. Comentário. Milton, Carlinhos. Comentário aí funciona lá. Todo comentário que tu fizer, tu curtir, comentar, né? Curtir ou depois, eles um like, comentar, né? Isso aí funciona lá, não se pensa, meu Deus. Ah, então tá. Orar então, ore, pastor. Nós temos. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, guarda nossa mente, nos dá sabedoria, nos dá o discernimento, Pai. E que a tua palavra não só venha ficar guardada no nosso coração, mas nós possamos praticar. O amor de Deus, que a graça de Jesus, A graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, que a comunhão do Espírito seja Santo com todos nós. seja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Amém. Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. E que o Senhor te dê a paz. Amém. Até quinta-feira, se o Senhor quiser. Amém.